Ataque dos tabloides do pânico satânico. Os tabloides britânicos têm tentado obsessivamente reavivar os medos do culto satânico desde os anos 80. No domingo passado, o Daily Star, um trapo de tabloide britânico sem qualidade especializado em clickbait e responsável que promove o pânico, muitas vezes direcionado a um mercado que poderia ser melhor descrito como conspiradores crédulos, publicou um artigo com uma manchete que afirma que Trump é culpado pela ascensão de satanismo nas escolas. Enquanto o líder diz, não somos adoradores do diabo. O líder, neste caso, é Juni Evoet, a diretora da nossa campanha Afton School Satan Club, e a citação não teve nada a ver com qualquer questão do envolvimento, obviamente, completamente imaginário de Donald Trump. A peça foi atribuída a um hack sem talento chamado Joshua Worms, cujas outras manchetes recentes incluem obras inebriantes de investigação jornalística, como O Dia do Julgamento acontecerá em apenas alguns anos, diz Livro Secreto do Vaticano, de 900 anos, os humanos poderiam ser exterminados pela invasão de Jabba the Hutt, de cientista da Oxford Uni, e 3 homens abduzidos por alienígenas com garras de caranguejo, enquanto um deles os examinava com óleo flutuante. Mas esta história não é apenas um pedaço idiota de isca de clique fantasiosa. É um reciclado pedaço idiota de isca de clique fantasiosa, que foi desenterrado da vasta pilha de manchetes distorcidas expiradas. Neste caso, as manchetes originais foram geradas em dezembro de 2023, quando o governador da Flórida, Ron DeSantis, considerando concorrer à presidência, fez a afirmação absurda de que a administração Trump era responsável pela concessão do reconhecimento federal como igreja ao templo satânico em 2019. Tal coisa nunca teria acontecido sob a administração DeSantis, sugeriu DeSantis. Esta abordagem, ao lançar um ataque contra o seu principal adversário, não produziu resultados impressionantes para o governador da Flórida. Na CNN questionei abertamente a competência de DeSantis como político, se alguém levasse a sério a noção de que ele realmente acreditava que o presidente presidia as atividades administrativas diárias de todas as agências. A aparição na CNN resultou em minha manchete favorita até agora, com a Fox News anunciando: o líder do templo satânico desafia pequeno covarde patético DeSantis a debater sobre o status de isenção fiscal do grupo. O facto é que o templo satânico se enquadra em todos os critérios de uma igreja isenta de impostos, e DeSantis não ofereceu nenhuma teoria jurídica sobre como, porque ou quando imaginava que um presidente deveria intervir para impor a vontade pessoal sobre a lei estabelecida. Ainda mais estúpido, DeSantis vinculou o nosso estatuto de isenção fiscal à proliferação dos nossos clubes extracurriculares, que não dependem de forma alguma do nosso reconhecimento federal como igreja. A lei relativa à utilização de instalações escolares públicas para clubes pós-escolares é que os distritos escolares não estão autorizados a proibir clubes religiosos, e não que os clubes religiosos devem desfrutar de acesso exclusivo. Ao todo, o esforço de DeSantis na propagandização política inflamatória fracassou, o seu afastamento da realidade baseada em factos aparentes sem investigação, não necessitando mais de desmascaramento do que a alegação de que 2 mais 2 é igual a 9. Daily Star, sem surpresa, não entrou em contato conosco para um comentário original para essa mistura de besteira refeita. No entanto, ao verificar meu e-mail, descobri que o Daily Star havia entrado em contato comigo uma vez em uma mensagem, que permaneceu sem resposta por razões óbvias. Era de uma Sophie Bateman e dizia: olá, Sophie do Daily Star Only aqui. Eu esperava falar com alguém do templo satânico sobre uma recente onda de assassinatos de ovelhas no Reino Unido. As ovelhas foram encontradas mortas a facadas com uma cruz e tinham símbolos ocultos pintados com spray em seus corpos.
Os crimes foram talvez injustamente atribuídos aos satanistas locais. Mas estes assassinatos parecem ir contra todos os princípios do templo satânico. Alguém do templo estaria disponível para uma rápida entrevista por telefone ou para responder algumas perguntas por e-mail hoje. Obrigado, aprecie seu tempo. Sofia. Claro que Sophie não forneceu links para outros relatórios, nenhum nome para atribuir às alegações, nenhum local específico desses supostos assassinatos de ovelhas. E não me lembro de ter ouvido mais nada sobre este ressurgimento de alegações desmascaradas de mutilação de gado de culto satânico dos anos 1980, um crime que às vezes era atribuído a extraterrestres de sondagem anal, mas sempre se descobriu que estava enraizado em causas mundanas, quando alguém com credibilidade examinava o gado cadáveres armados, com um conhecimento básico de como é a decomposição. Surpreendentemente, o artigo do Daily Star citou June Evoy de uma entrevista sobre os Afton School Satan Clubs, nomeando-a corretamente no início, mas depois referindo-se a ela como Elswick durante o resto do artigo, caso você estivesse se perguntando sobre o rigor editorial no Estrela Diária. Apesar da quase incoerência do artigo do Daily Star, eles pressionaram fortemente a história, circulando por toda a sua rede de trapos de desinformação, incluindo o Iowa Star, o Newsbreak, o Mirror e o Daily Express. A Beliefnet publicou um artigo de Cecilia Buchanan com a manchete: Trump é o culpado pela ascensão do satanismo. O que começa com o aumento do acesso ao satanismo nas escolas pode estar ligado às ações da administração Trump. Segundo alguns críticos, a afirmação, de facto, é tecnicamente verdadeira, mas ignora o facto de que os critiques fizeram esta afirmação há 1 ano e meio, foram facilmente desacreditados naquela altura e já não se preocupam em se tornarem conhecidos ao trazê-la à tona agora. Os caçadores de cliques, no entanto, amando a oportunidade de publicar afirmações absurdas, sem assumir nenhuma responsabilidade por elas, fingem como se Objectivity exigisse que não fizessem nenhum esforço para pensar se uma afirmação é racional, ou mesmo atual e ativa, antes de relatar a controvérsia, como se a questão ainda fosse atual e não resolvida. E é assim, na maioria das vezes, que ocorre a incompetente lavagem de desinformação jornalística. Uma afirmação falsa é feita. Os meios de comunicação relatam a afirmação falsa no resumo mais superficial, não fazendo nenhuma tentativa de comparar a afirmação com fatos conhecidos ou bom senso, e depois ignorando qualquer crítica, dizendo que estavam apenas relatando o fato de a afirmação ter sido feita. Afinal, 3 homens disse eles foram abduzidos por alienígenas com garras de caranguejo, enquanto os examinava com olhos flutuantes. O Daily Star não estava dizendo que deveríamos acreditar neles. Lúcia Andreaves, 28 de março de 2025.